Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do Troca de Passe da Sport TV, trazendo toda a repercussão da vitória do Mengão na Copa do Brasil em cima do Vitória. Ganhou de 2-1 e foi pouco, poderia ter sido muito mais, porque mais uma vez os jogadores perderam gols na cara. Samuel Lino, Arrascaeta e até o próprio Pedro, galera, isso mesmo. Mas vocês querem saber de tudo que rolou? Porque foi uma vitória daquelas. E o Flamengo continua agora sim, na Copa do Brasil. Lembrando aí de deixar os créditos para a Sport TV e vamos pro vídeo. Não, nem tanto. Tudo bem, Luiz? Boa noite para você. 2-1. Mais cedo, olha, tivemos Goiás e Cruzeiro na volta do intrépido Lédio Carmona aos comentários. Ele comentou esse bom jogo lá no Serra Dourada, Goiás e Cruzeiro 2-2. O Remo venceu o Bahia em Salvador, 3-1. Santos e Curitiba na Vila Belmiro empataram pelo placar de 0-0. Fortaleza venceu o CRB 2-1. O Internacional em Florianópolis venceu o Atlético 2-1. E Bragantino e Mirassol empataram pelo placar de 1-1. Esses os resultados de hoje da Copa do Brasil. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com o Ramon e também com os nossos repórteres lá no Maracanã. Convido vocês aí de casa. Antes, vamos convidar Bruno Henrique para participar aqui do Troca. Rafael De Angeli está por lá. Fala, Rafa. Com uma vitória por 2-1 aqui no Maracanã contra o Vitória. E você dando uma assistência para o gol da Vitória também. Sua quarta assistência na temporada. Boa noite. Boa noite. Feliz pela vitória. Onde fomos superiores no jogo. E era importante vencer. Claro que tivemos uma rotação muito alta e no final abaixamos um pouco, é normal, mas o importante foi a vitória e a determinação que a gente teve nesse jogo aqui hoje. E sabendo que tem mais 90 minutos, então a gente tem tudo para poder vencer lá também. Bruno, agora são 6 vitórias seguidas na temporada, né? Por que você acha que o Flamengo está num momento tão bom assim em 2026? Eu acho que é a nossa performance. Quem entra sempre entra para dar o melhor. Como eu falei, entra numa rotação muito alta, de nos primeiros 15, 20 minutos ali, e até durante o primeiro tempo todo, imprimir um ritmo forte. Então, acredito eu que essa está sendo o diferencial do nosso time. E como o Mister sempre fala, quem entra, os 11 que entram primeiro, dá a vida, porque no segundo tempo a gente tem mais jogadores que pode nos ajudar também. Então, é isso que a gente vem fazendo. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco veio o Costa Filho também com convidados do Vitória. Deixa eu dar aqui o boa noite para Carlos Eduardo Mansur, para Ramon, convidar vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes para participarem do programa com a gente. O Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, fala agora aqui no Troca. Pois já está aqui comigo o Lucas. Lucas, ao lado do Eric, autor do gol, e do Zé Vitor, que foi destaque na partida, você também foi um dos destaques importantes do Vitória hoje à noite. Fato pelo qual o Vitória chega para o jogo da volta em Salvador vivo. Como é que você avalia esse resultado aqui no Maracanã? Boa noite. Acho que a gente fez um excelente jogo, um excelente primeiro tempo. O time todo está todo de parabéns. É muito difícil jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã, mas a gente não sentiu o jogo, né? Tratou com a importância que é o jogo, mas estamos vivíssimos pro segundo jogo e agora a gente vai decidir dentro de casa. O time perdeu uma sequência de invencibilidade, eram 5 partidas que o Vitória não perdeu na temporada e segue com essa lástima de jogar fora de Salvador sem um problema para o Vitória, né? O time só conseguiu 2 resultados positivos fora de Salvador e agora vai para uma sequência, são mais 2 jogos fora de casa. Como é que você avalia esse desempenho do Vitória jogando longe do Barradão? Como eu falei, a gente vem numa crescente muito boa, entrosamento do time, cada jogo que passa o entrosamento aumenta. E a gente mostrou hoje, nosso primeiro tempo, nosso segundo tempo, a gente, quando precisou sofrer, a gente soube sofrer. E é como eu falei, o resultado está aberto e a gente vai decidir dentro de casa agora. Obrigado ao Lucas Arcanjo, goleiro e hoje capitão do Rubro Negro Baiano. Volto com você, Diniz. Valeu, Costa Filho com o goleiro do Vitória. Agora sim, convido vocês, né, direitinho, hashtag Troca de Passes, vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, o que é que você achou do jogo do seu time, caso ele tenha entrado em campo hoje, se não entrou também, fique à vontade. Pode cornetar à vontade o Carlos Eduardo Mansur, por exemplo, o Ramon,
O apresentador não, por favor. Certo, Mansur? Boa noite. Bom jogo do Flamengo, né, Mansur? Especialmente no segundo tempo. Hoje, eu falava ontem sobre a questão do Corinthians, de poupar jogadores, que tinha dado praticamente tudo certo. A atuação do Corinthians não foi boa, mas conseguiu vencer, descansar jogadores e sair na frente na Copa do Brasil. O Flamengo é mais ou menos parecido. Ao contrário do Corinthians, jogou um bom futebol, especialmente na segunda etapa, mas também poupou alguns jogadores que tiveram que entrar apenas no segundo tempo para jogar alguns minutos. E saiu com uma vitória importante para levar para Salvador. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste ao Troca. É mais ou menos parecido até o momento em que você lê as escalações do time majoritariamente reserva de um lado e de outro, né? Aí você tem uma diferença muito clara. Acho que o Flamengo vai, se há algo para lamentar da noite, em que o Flamengo descansou, ou pelo menos usou menos minutos alguns titulares. Uma questão que o perde-pressiona do Flamengo melhorou. E aí eu condiciono a isso a entrada do Saul. Não que o Dela Cruz tenha feito um mau primeiro tempo, não. Fez um bom primeiro tempo. Era o cara que estava buscando organizar o jogo do Flamengo na falta de um meia, né? Tava Bruno Henrique e Pedro. O Pedro sendo esse jogador mais responsável para sair da área, para organizar um pouco mais as jogadas, até saindo mais, né, da zona que ele melhor atua. Na minha opinião, claro que o Pedro eventualmente pode sair para tentar organizar o time. Mas a característica defensiva, agressiva na marcação do Saul, empurrou o Flamengo para frente melhor, encaixou um pouco mais o tempo da pressão. O Flamengo roubou muitas bolas no campo ofensivo e a partir daí, com o Flamengo roubando bola no campo ofensivo, ele vai contra-atacar, vai atacar melhor. Claro, a entrada do Arrascaeta muda muita coisa. Vou trazer de novo palavras do Renato Augusto. No segundo tempo, com a entrada do Arrascaeta, parece que os jogadores já ficaram melhor posicionados. Eu gosto muito do Bruno Henrique partindo da esquerda para dentro, né? Um jogador que faz uma diagonal, ele quase faz um gol também atacando essa diagonal. Muito bem feito. Mas foi um jogo muito maduro do Flamengo, com um time mesmo reserva do Flamengo, com jogadores espetaculares. Renato Augusto, ele vai participar ao vivo com a gente aqui do Troca de Passes, ao lado de Luiz Carlos Júnior e Eric Faria. Vão participar com a gente aqui para falar direto desse jogo do Maracanã. Um jogo em que não vejo ninguém muito insatisfeito, né? O Flamengo poderia ter vencido por mais, é verdade, mas consegue levar uma vantagem para Salvador, descansa os seus jogadores e o Vitória volta para casa vivo, podendo ainda sonhar com classificação, apesar da força do Flamengo e de todo o seu elenco. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, amigo. Fala aí, homem da selfie. Muito boa noite, Diniz. Alô, Mansur. Alô, Ramon. Bom, o Flamengo chegou à sua 6ª vitória consecutiva. Vai consolidando um trabalho, está brigando pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, tudo indica que brigarão pelo título do Campeonato Brasileiro mais uma vez. E o Flamengo, estreando na Copa do Brasil, joga em casa. Deixa eu perguntar para o Renato e para o Eric. Bom, obviamente o Vitória sai vivo, o Vitória sai satisfeito. Tanto é que fez cera no fim do jogo. Arcanjo demorou um pouquinho para repor a bola em jogo agora. Para o torcedor do Flamengo, Renato Augusto, fica algum sentimento de frustração? Não chega a frustração, mas realmente eu acho que merecia ter um placar um pouco melhor, teve oportunidade. Num jogo de mata-mata, a oportunidade que você tem, você precisa matar, porque senão agora você chega lá em Salvador, um jogo um pouco complicado, toma um gol de bola parada, já vira um problema grande. Então, pelo jogo que fez, pelo time que tem, pelos jogadores que entraram, merecia um placar um pouco melhor. Mas foi aquilo que a gente conversou, Ramon falou também. O segundo tempo, com a entrada do Arrascaeta, do Saul, o time cresceu. E tô com uma coisa que ele falou, é verdade, a gente tem que ser justo com o Dela Cruz. Ele não tinha o Arrascaeta para jogar junto com ele. Então ele sofreu um pouquinho no primeiro tempo, ele até tentou bastante, mas com a entrada do Saul e do Arrascaeta, o Flamengo melhorou demais. Eric, o Vitória teve bons momentos no primeiro tempo. Bom, abraço para todo mundo lá no estúdio, boa noite para quem está acompanhando o Troca. De fato, Luiz, a gente não pode perder de vista que é um confronto de Série A. O Vitória está disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é um time muito bem organizado pelo Jair Ventura, é um time que não, mesmo quando perde, não vende fácil as suas derrotas, você precisa fazer força para ganhar do Vitória, é um time que sabe se defender muito bem, é uma característica do trabalho do Jair, e mesmo hoje o Flamengo, concordo com os companheiros, tendo criado para poder fazer mais um gol pelo menos, mas o Vitória teve seus méritos, principalmente no primeiro tempo, que conseguiu controlar melhor o Flamengo. Eu até no fim da transmissão falei assim, curioso, porque
todo mundo concorda que o Flamengo jogou melhor o segundo tempo do que o primeiro, mas as defesas mais difíceis do Lucas Arcanjo aconteceram no primeiro tempo, como essa que a gente vai ver essa agora. Essa foi espetacular, né? Segundo tempo teve uma grande chance com a Arrascaeta, que ele chuta, o Arcanjo toca de ponta de dedo e ela vai no travessão, né? Mas no mais o Flamengo deu mais trabalho ao Lucas Arcanjo até no primeiro tempo, embora tenha jogado melhor no segundo. A gente está vendo já o segundo gol do Flamengo, o gol marcado pelo Pedro, né? E essa questão das chances perdidas, desde que o Flamengo voltou da data FIFA e perdeu para o Bragantino por 3-0, a qualidade de jogo do Flamengo, ela vem se mantendo e aumentando. O Flamengo vem jogando muito bem nos últimos jogos, nessas 6 vitórias, mas tem desperdiçado muitas chances. Foi assim no Fla-Flu, foi assim contra o Independiente de Medellín, aqui no Maracanã. Domingo contra o Bahia também teve chances para fazer mais gols do que os 2-0. Então, isso é algo que é muito importante, o time criar. E aí, numa dessas, é que estava impedido no Exatamente. Então, faz falta, muitas vezes, você aproveitar melhor as chances que você cria. É tão difícil criar no futebol, então tem que ter um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar. E, claro, tem um goleiro do outro lado também. Mas essa aí, por exemplo, é uma chance perdida só pelo Flamengo. O Lucas Arcanjo não fez nada nesse lance, nem a defesa do Vitória, né? Belo chute fora da área do Everton Araújo. Vitória deu espaço, ele foi para cima e conseguiu acertar o ângulo. Mas não deu nem muito tempo para comemorar, porque logo na sequência o Vitória empatou com uma finalização maravilhosa do Eric, né? A bola cortada pelo Léo Ortiz, muito espaço para o Eric, né? O Ayrton Lucas estava no meio da área marcando ninguém e o Eric pegou de primeira no ângulo. Um golaço. E o Flamengo martelou. No segundo tempo conseguiu fazer um gol, tirou a Arrascaeta do banco, né? Ele participa do lance do gol, que para mim é um gol contra do zagueiro do Vitória, né? Uma bola cabeçada ali meio dividida entre ele e o Pedro, mas eu acho que quem toca decisivamente na bola é o zagueiro. O Flamengo faz 2-1 e fica tentando. De vez em quando o Vitória vai lá, teve um gol anulado por impedimento, em bola aérea, Vitória. Mas acho que é o consenso que você falou, né? É uma vantagem do Flamengo, mas é uma vantagem que se esperava do lado do Flamengo que fosse maior. O Flamengo poupou alguns jogadores, especialmente hoje aqueles que têm sido os principais criadores do Flamengo, o Paquetá e o Arrascaeta. O Arrascaeta depois entrou no jogo, no segundo tempo, como eu já falei. Jogou com 2 centroavantes, o Pedro e o Bruno Henrique jogando por dentro no primeiro tempo. Depois ele veio para o lado com a saída do Cebolinha. Criou muitas chances, o Lucas Arcanjo tem feito boas defesas. Mas é isso, é o que a gente falava aqui outro dia, né? Ganhar todas as competições é difícil. O Flamengo teve que poupar alguns jogadores e vai com um resultado complicado para administrar fora de casa. Pode ganhar, acho que ainda continua sendo o favorito, mas não é um resultado fácil para administrar no Barradão. Boa noite, Vitor Birner, Flamengo 2-1. Tudo bem, Mota? Boa noite bem. A você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Pegando na esteira do que o Eugênio disse, eu acho que o Flamengo, quando poupa jogadores, ele deixa algumas coisas muito claras. E eu concordo com todas. Primeiro, a Copa do Brasil, para o elenco e para o investimento do Flamengo, é a terceira competição em importância. O Flamengo tem um jogo contra o Atlético fora de casa, depois vai pegar o Estudiantes fora de casa, depois tem o jogo contra o Vasco. Essas 2 partidas que eu falei contra brasileiros pelo campeonato, que é o mais difícil que o Flamengo disputa, que é o campeonato que o Flamengo leva muito mais a sério do que leva a Copa do Brasil, ou se não mais a sério, onde o Flamengo concentra mais forças e ele está certo de fazer isso. E tem o jogo na Libertadores, que também é o campeonato mais importante para qualquer equipe da América do Sul. O Flamengo também quer ganhar o seu pentacampeonato. Então, em algum momento, era preciso descansar. Eu concordo, o 2-1 do Flamengo poderia ter sido um pouco maior. O Flamengo deixa o Vitória vivo, mas eu acho que continua ainda sendo o favorito para a classificação. Mesmo eu achando lá na frente que também vai poupar jogadores no jogo de volta. Jean Oddi, seu primeiro destaque, sua primeira análise. Copa do Brasil, a vitória do Flamengo 2-1. Time mexido, mas o mexido do Flamengo é aquele mexido que a gente conhece bem. Exatamente. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu acho que, primeiro, é isso. É jogo para mexer. É jogo que você precisa mexer, porque você vai enfrentar um adversário indiscutivelmente mais frágil, ainda que um adversário também da primeira divisão. Você tem um jogo contra o Atlético fora de casa no Campeonato Brasileiro, que é complicado no final de semana, por mais que o Atlético não viva o seu melhor momento. Depois você tem Libertadores. Então, acho que mexer, nesse caso, era obrigatório. E o Flamengo mexeu bem, né? 5 ou 6 titulares fora do time.
conseguiu vencer. Era para ter vencido demais, acho até que poderia ter vencido demais, mas eu queria destacar o jogo do Vitória. Porque, principalmente no primeiro tempo, eu achei que o Vitória fez uma partidaça. Aí você vai falar, pô, não exagera, partidaça, tá? Claro, partidaça diante do adversário que ele tinha, do campo onde ele estava jogando. Então, para quem vai enfrentar o Flamengo fora de casa com aquilo que o Vitória dispõe para tentar encarar o Flamengo, eu acho que o Vitória, principalmente no primeiro tempo, encarou o Flamengo muito bem, né? Claro, o Flamengo teve, ainda no primeiro tempo, boas chances de ampliar o placar. Eu acho que, sobretudo, ali no final do jogo, botou uma pressão grande, poderia ter ampliado, mas o Vitória, durante o primeiro tempo, conseguiu também criar suas chances, levar perigo ao gol do Flamengo. Então, acho que foi um ótimo jogo do Vitória, que volta vivo, sim. Agora, quando a gente fala volta vivo, talvez dependa muito de quem o Flamengo vai escalar para essa partida de volta. O que eu acho que talvez o Flamengo tenha perdido a oportunidade é de poupar muitos jogadores de uma viagem para a Bahia no jogo de volta. Porque se hoje mete 4, 5 e tem elenco para isso, tinha força para isso, inclusive trazendo alguns titulares para o campo no segundo tempo, se ele mete 4 ou 5, aí o jogo de volta pode ser aquele jogo que vira quase que uma mera formalidade de você dizer, o Arrascaeta não vai. O Arrascaeta vai ficar no Rio de Janeiro, não precisa viajar, não precisa se desgastar, não vamos precisar utilizar. Eu acho que quando você vence por 2-1, evidentemente, você vai ter que levar muito a sério o jogo de volta. Estou de acordo que o Brasileiro e a Libertadores têm que estar muito acima para o Flamengo. Acho que isso talvez não valha para todos os times, né? Aqueles que olham para o Campeonato Brasileiro sem possibilidade de título, talvez tenham que levar muito a sério a Copa do Brasil, e aí eu até entendo pouparem no Campeonato Brasileiro, mas no caso do Flamengo, não. O Flamengo tem que olhar com muita atenção para o Brasileiro. Hoje a gente tem, parece, 2 grandes candidatos e 1 ou 2 correndo por fora para título por pontos corridos, mas o Flamengo, obviamente, pelo elenco que tem, precisa priorizar o Brasileiro, e foi o que ele fez hoje, a escolher esse time que entrou em campo contra o Vitória. E aí, Calçade, esse 2-1 no Flamengo, boa noite. Boa noite. O Flamengo fez o que o mundo todo faz quando joga Copas. Não tem nada de estranho. São 32 equipes nesta fase, 16 partidas. 12 ocorreram terça e quarta, hoje. Então, restam 4 para amanhã. Nessas 12 que já aconteceram, com disparidades técnicas, me diga onde é que está uma goleada. Não tem nenhuma. Nenhum jogo tem diferença superior a 2 gols. E olha que teve jogo de time de Série A com Série C em casa. Nenhum jogo. O time que marcou o maior número de gols foi o Remo, fora de casa, jogando contra o Bahia, num 3-1. Então, mas ainda uma diferença de 2 gols. E evidentemente, o Vasco teria feito 3 ontem, não fosse aquele gol mal anulado, exatamente, na minha opinião. Difícil para o Bahia, vai jogar fora de casa, tem que tirar a diferença. O Remo tem talvez o resultado mais surpreendente. Sim. Mas, sim, todas as Copas são assim. Aí não é porque elas são assim. Mas por quê? Porque, cara, você tem uma fase ainda inicial para os grandes, tem equipes que vêm jogando há um bom tempo, mas você pega aí as grandes potências e o Flamengo tem um outro time para usar nessas situações. Concordo que é um placar curtinho, que requer uma outra mobilização na volta. Não tem jeito. Mas é isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo garantiu mais uma vitória e a sua primeira na Copa do Brasil. E agora vai para o segundo jogo em Salvador e, claro, com a vantagem de 1 gol, né, na frente aí do Vitória da Bahia, né? E claro que o foco dele, como sempre, Brasileirão, Libertadores, Mundial e também Copa do Brasil. Então, o Flamengo garante que quer ganhar todos os títulos. E ele fez a parte dele hoje, né? Aí com 2 golaços, né? O de Pedro e o de Everton Araújo, e poderia ter sido mais. Mas não saiu, mas o resultado saiu. 3 pontinhos na conta. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like e também comenta aí o que vocês acharam da atuação do Mengão hoje em campo. E vocês acham que o Flamengo vai sim para a final na Copa do Brasil? Vai ser campeão? Comenta aí embaixo. E qual o campeonato vocês preferem que o Flamengo leve esse ano? Os 3 ou um dos 3? Comenta aí embaixo. Libertadores, Brasileirão ou Copa do Brasil?
Lembrando aí de deixar os créditos aí para Sport TV e também para a ESPN Brasil. Não esquece de hypar o vídeo e até o próximo vídeo, galera.